Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa Culturas e Identidades com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje será retirado de uma publicação do Instituto Mucará de Brasilândia e do Centro Ernesto Soares de Iconografia Simbólica, que é uma coleção científica chamada Cadernos da Tradição, série 2, volume 3, e o volume é Templo e Ordem Templária de Portugal. Nós abordaremos o artigo A Ordem de Nosso Senhor Jesus Cristo de Portugal, que foi escrito pelo Visconde de Condeixa. Visconde de Condeixa é o título de João Magalhães Colasso Moniz Velasquez Sarmento, o segundo Visconde de Condeixa, que é um bacharel formado em Direito. O segundo Visconde de Condeixa nasceu no Rio de Janeiro, portanto, é carioca, e morreu em Paris. Ele serviu como adido à legação do Brasil em Londres, antes de ter a nacionalidade portuguesa, e foi par do reino por sucessão e oficial das Ordens da Rosa e da Ordem de Cristo do Brasil. Foi um grande desportista no seu tempo, uma figura marcante. Teve uma vida de esplendor, uma vida de excentricidades, né? E a vida do Visconde de Condeixa foi de tal forma interessante que corre o boato de que Eça de Queiroz, quando fez o personagem Jacinto na obra dele As Cidades e as Serras, baseou-se no segundo Visconde de Condeixa. E ele era um intelectual de proa, deixou trabalhos literários meritosos, entre os quais existe uma monografia histórico-artística sobre o Mosteiro da Batalha, em Portugal, né? Pois muito bem. Então, o nosso personagem, o Visconde de Condeixa, é o objeto do nosso estudo de hoje, né? Ele coloca que a história completa da Constituição da nacionalidade portuguesa consubstancia-se nos dois notáveis espécimes da sua arquitetura, que classificaremos aqui unicamente por sua ordem cronológica. O primeiro desses monumentos é o Convento de Tomar. O segundo, o Mosteiro da Batalha. No primeiro, existiu a sede dos Templários portugueses, cuja ordem, apesar de abolida por toda a cristandade, conseguiu, por favor excepcional da soberania pontifícia, perpetuar-se neste país sob a denominação de Cavaleiros de Cristo. O segundo, o Mosteiro da Batalha, foi destinado a encerrar os túmulos da família de Avis, descendente da dinastia borgonhesa em Portugal, cujo trono ia ainda filiar-se na dos Capetos. Descrevendo as sepulturas dos príncipes desta dinastia, o erudito dominicano Frei Luís de Souza não fez retrogradar a sua história além da Batalha de Aljubarrota, porque o Frei escrevia para portugueses. Para estes, escusado era ensinar-lhes os anais da própria história. Não podem satisfazer-nos tão sumárias noções, pois que nos dirigimos a um público cosmopolita. Além do que, tendo a nacionalidade portuguesa
possuído como principais fatores uma ordem essencialmente francesa e uma dinastia de origem não menos francesa, e que jamais o deixou de o ser, como veremos das suas divisas heráldicas, não pode a história destas duas instituições deixar de ser considerada como um dos períodos mais gloriosos e também dos menos conhecidos da história geral da nacionalidade francesa. O nome da antiga Lusitânia é de origem púnica e significa simultaneamente País do Ocidente e País das Amendoeiras. Os habitantes desta região eram tidos por ousados aventureiros, e os romanos de Dolabella muito dificilmente conseguiram subjugá-los no ano de 99 antes da era cristã. O nome de Algarve, que ainda hoje designa a parte mais meridional do território português, é o equivalente árabe do seu antigo nome de Lusitânia e igualmente significa Ocidente. Como todos os povos de origem púnica, o do Algarve não se converteu sinceramente ao cristianismo. Em seguida, a Batalha de Xerez, que fez baquear a dominação gótica em 719, os mouros foram acolhidos como irmãos por todos os povos, que na Ibéria e mesmo na Gália haviam conservado o idioma fenício e somente foram repelidos por Carlos Martel nas planícies de Poitiers e na Espanha pelas tribos celto-ibéricas de Aragão, da Catalunha, das Astúrias e da Galiza. O primeiro grupo dessas tribos estende-se desde os Pirineus até o reino de Múrcia. Conservaram o idioma limosino, que começa em Limoges e vai terminar na Andaluzia, e que ao sul dos Pirineus muito pouco difere dos dialetos franceses da língua de Oc. O segundo grupo, denominados cantabros ou galaicos pelos antigos, e galicianos ou galegos pelos modernos, fala igualmente um dialeto céltico, porém diverso do limosino. Foi esse dialeto que, mesclado com o castelhano, constituiu o português moderno, idioma falado hoje por mais de 20 milhões de homens nas costas de todos os oceanos, pois que a raça portuguesa é essencialmente marítima e possui, sob esse ponto de vista, a história mais gloriosa de todos os povos da Europa. Foi o ávido e rude povo galego, tão justamente comparado a seu primo-irmão, o alverinhês, que, capitaneado pelos seus príncipes borgonhões e pelos templários, conquistou palmo a palmo, ao domínio mourisco, o solo do reino de Portugal. Depois de levada a cabo pelos templários, esta obra, por assim dizer, preparatória, a Ordem de Cristo, que lhe sucedeu, empreendeu uma série de explorações marítimas que tiveram como remate a descoberta do Cabo de Boa Esperança, das Índias, do Japão e do Brasil, fazendo com que seja hoje a raça portuguesa a que melhor dote possui em terras, depois dos anglo-normandos e dos espanhóis. Daqui resultou encontrar-se já deslocado do seu centro de gravidade, sendo a população do Brasil 3 vezes mais numerosa do que a da metrópole, sem que, no entanto, este prodigioso crescimento tenha desfalcado a mãe pátria, como sucede na Espanha, que possui hoje 2 vezes menos habitantes do que no reinado de Carlos V. Portugal quer dizer portugalês. A um porto de Biscaia se dá ainda hoje o nome de Portugalete. Este nome indica, pois, estabelecimentos galicianos em território basco ou mourisco, mas no tempo de Henrique de Borgonha dava-se especialmente o nome de Portugalo à atual cidade do Porto. No começo do século X,
um príncipe capeto, o conde Henrique, quarto filho de Henrique de Borgonha, neto de Roberto I, duque de Borgonha, e bisneto de Roberto, rei de França. Passou ao serviço de Fernando, rei de Castela, e tomou por esposa em 1072 uma filha natural de Afonso VI, sucessor daquele monarca. Com a mão daquela princesa, concedeu o rei a seu genro a investidura dos condados de Portugal e de Lisboa, que este havia conquistado aos infiéis. Seu filho, Afonso, trocou o título de conde pelo de rei, e foi a raiz da dinastia de Borgonha, da qual os atuais Braganças constituem um ramo. Pelo que deixamos dito, se vê que a fundação do Reino de Portugal coincide, pouco mais ou menos, com a Primeira Cruzada, que teve lugar em 1099. O seu desenvolvimento não foi mais que uma consequência de uma cruzada, cuja energia nunca afrouxou, ao passo que o Ocidente acabou por desistir da Palestina em vista das causas que adiante exporemos. Todos aqueles que têm visitado a Síria, as ilhas de Malta, de Chipre e de Rhodes, ficam estáticos ante o prodigioso esforço tentado por uma só raça, a raça francesa, para continuar a empresa de Carlos Martel e rechaçar o islamismo triunfante. É uma empresa em que a França tem sempre prosseguido desde então, e em que prossegue ainda no coração da África, e foi ela que, neste século, pôs termo à vergonha que estampavam na fronte da cristandade as piratarias barbarescas, e plantou a sua bandeira na Argélia e em Tunis. Inútil será dizer que nos projetos dos homens de Estado franco-normandos que empreenderam a Primeira Cruzada, a religião entrava apenas como um pretexto. O seu verdadeiro fim era reabrir para o porto de Marseille a via marítima das Índias, que ao Ocidente fora vedada pelo islamismo e cuja chave era Jerusalém. A Palestina povoou-se então de castelos e de postos fortificados, para proteger as caravanas de mercadores ocidentais, quase todos provençais ou italianos. A estas caravanas tornava-se necessário serem acompanhadas por escoltas de cavaleiros solidamente armadas. 9 cavaleiros se associaram para fornecer essas escoltas. Pretendem os escritores franceses que esses 9 cavaleiros pertenciam todos à sua nacionalidade e que fornecera esta todo o pessoal combatente da Primeira Cruzada. Os alemães nunca haviam aparecido na Palestina, senão sofrendo reveses militares. Os espanhóis viam-se a braços com os mouros no próprio domicílio, e pelo que toca aos italianos, limitava-se à especialidade lucrativa dos transportes marítimos e do comércio. Portugal, cujos interesses políticos mal se dissimulavam dos da Espanha, nem por isso deixa de reclamar, com menos insistência para a sua nacionalidade, um dos 9 fundadores da Ordem do Templo, Arnaldo da Rocha. Todavia, o principal entre eles, Hugues de Payne, pertencia à família principesca dos condes de Champagne. Como quer que seja, é certo que, pelo ano de 1118, perante Guermont de Guarimundo, patriarca de Jerusalém, prestaram esses homens solene juramento de se consagrarem em comum à defesa das caravanas, adicionando ainda os votos de obediência, pobreza e castidade. Desde então, o número e a extensão dos trabalhos de defesa militar, de que eles cobriram a Palestina para desempenhar as obrigações tomadas, vai além de tudo o imaginável. As suas igrejas, ou antes, os seus oratórios, apresentavam, ao contrário, uma sobriedade, uma exiguidade de proporções e uma nudez austera, inteiramente militar,
porque aos monges soldados não lhe sobrava tempo para longas orações. Balduíno II, terceiro rei francês de Jerusalém, reconheceu a ordem e fez-lhe doação da casa de Santa Helena, junto à magnífica mesquita construída por ordem do califa Omar, no local suposto do Templo de Salomão. Essa mesquita, o primeiro edifício erguido pelo islamismo, achava-se compreendida na primeira concessão feita à ordem do templo, que dela tomou o nome. Foi ela que serviu de modelo à rotunda tão curiosa e elegante, que serve de capela-mor, a igreja de Tomar, e que igualmente inspirou a ideia de rotunda incompleta da batalha, com a sua maravilhosa porta sarracena. O senhor Vilhena de Barbosa parece ter ignorado a existência desta mesquita quando fala das ruínas do Templo de Salomão. Essas ruínas foram utilizadas na construção da mesquita de Omar e, juntamente com a mesquita de El-Aqsa, antiga residência dos Templários, ocupa inteiramente, à exceção da muralha de suporte, o local do antigo templo onde os judeus vão fazer as suas lamentações. Os templários usavam um hábito de lã branca, ornado com uma cruz grega de cor vermelha, colocada ao lado esquerdo, e sua divisa era Non nobis Domini, sed nomine tuo da gloria. Não obstante os votos de pobreza dos cavaleiros do templo, a ordem bem depressa adquiriu riquezas colossais e um enorme poderio, devido à sua organização interna, que dividia os seus membros em 3 classes: padres, guerreiros e operários, o que constituía uma sociedade completa, isto é, um Estado no Estado. Uma tal organização permitia-lhes executarem por toda parte inúmeras construções, quer agrícolas, mercantis ou militares. A sua famosa Colossi, da Comenda de Chipre, tornou-se lendária. Aos freires operários concedia a ordem uma consideração tal, ou antes uma igualdade, que inquietava os papas e os reis daquela época. E é isso fácil de compreender, se é certo que a eles foram os predeiros livres buscar a sua famosa divisa: liberdade, igualdade, fraternidade. Em resumo, as suas incontestáveis qualidades tornaram-nos muito mais suspeitos do que os vícios, que mais ou menos justamente eram imputados a alguns de entre eles, e do mesmo modo que os jesuítas, que se lhes assemelhavam a todos os respeitos, foram suprimidos principalmente por causa do liberalismo. O povo estimava-os e servia-os com prazer, porque eram patronos poderosos e protegiam energicamente os seus servidores. Buscaram perdê-los no espírito popular, forjando contra eles acusações de paganismo e idolatria. Hoje, caíram pela base, na opinião geral, essas acusações. O único pretexto que o Papa Clemente V e o rei Filipe, o Formoso, poderiam alegar em favor da supressão dos templários era que na Palestina não tinham serviço algum a prestar, e nenhum país cristão faziam, ao mesmo tempo, sombra à Igreja e ao Estado. Em Portugal, a devassa ordenada pelos papas de Avião provou que os templários somente tinham praticado o bem e que era irrepreensível o seu proceder. O seu estabelecimento no país estava intimamente ligado à fundação do Reino de Portugal.
esta devassa teve ao menos em resultado o lançar de alguma luz sobre a parte que a Ordem do Templo tomou no desenvolvimento da monarquia portuguesa. O estabelecimento dos Templários em Portugal precedeu, pelo menos de 2 anos, o reconhecimento da Ordem pelo Concílio de Troyes, em 1128. Portugal era então governado por Dona Teresa, mãe de Dom Afonso Henriques. Eu vou repetir esse parágrafo, para que fique claro aos nossos ouvintes que antes do Concílio de Troyes reconhecer a Ordem, ela já existia em Portugal. O estabelecimento dos Templários em Portugal precedeu, pelo menos de 2 anos, o reconhecimento da Ordem pelo Concílio de Troyes em 1128. Portugal era então governado por Dona Teresa, mãe de Dom Afonso Henriques. O primeiro mestre do templo, de que fazem menção os documentos, é Dom Guilherme Ricardo, nomeado em diplomas anteriores a 1126. O segundo, Dom Raimundo Bernardo, recebeu da regente Dona Teresa o castelo e as terras de Soure. Àquele tempo, os templários residiam em Braga. No governo do quarto mestre, Dom Hugo de Bartônio, distinguiram-se estes cavaleiros ao lado de Dom Afonso Henriques na tomada do castelo de Santarém aos muçulmanos na Extremadura, em 1147. Era uma gloriosa desforra da perda de Soure, que pouco antes lhes fora arrebatada. Em cumprimento de um voto, Dom Afonso Henriques fez-lhes doação de Santarém. No ano imediato, contribuíram poderosamente para a conquista de Lisboa. Foi por essa época que pensaram em dar organização à hierarquia dos templários, que já então se haviam espraiado por toda a Europa. O chefe supremo, que residia em Jerusalém, tomou o título de grão-mestre. Os que governavam todas as possessões de um reino chamavam-se simplesmente mestres ou preceptores, ou ainda provinciais. Em seguida, a estes havia os priores e comendadores, encarregados de uma só casa ou convento. Foi no mestrado de Dom Gualdim Paz que a Ordem do Templo atingiu o seu apogeu em Portugal. Este valente guerreiro era português, nascido em Braga no ano de 1118, a mesma data da fundação da Ordem. Foi armado cavaleiro no campo de batalha de Ourique, pelo próprio Dom Afonso Henriques, em 1139. Depois partiu para a Palestina, onde entrou na Ordem do Templo, e aí se distinguiu nas guerras contra os sultões do Egito e da Síria. No seu regresso a Portugal, foi investido, em 1148, na Comenda de Braga, e mais tarde assumiu a direção geral dos Templários do Reino, em 1159. Dom Afonso Henriques fez doação das terras de Ceras, onde morreu. Seguindo o uso dos Templários, Gualdim Paz construiu um grande número de fortalezas, e sobre as ruínas da antiga cidade de Nabância, lançou os fundamentos da famosa Comenda de Tomar, cujo nome lhe vem do rio de límpidas e frescas águas, à beira da qual foi erguida com os materiais provenientes das ruínas da cidade ibérica. Gualdim Paz fizera peregrinação à Terra Santa, e dali devia ter trazido pessoalmente o plano da curiosa e elegante rotunda, imitada da célebre mesquita de Omar. Em uma pedra deste monumento, lê-se a seguinte inscrição, em caracteres góticos: no 1º de março da era de 1198, reinando Afonso, ilustríssimo rei de Portugal, mestre Gagino dos cavaleiros portugueses do Templo, com seus freires, começou a construção deste castelo, de nome Tomar, que o dito rei ofereceu a Deus e aos cavaleiros do Templo. Esta rotunda tem muita semelhança com a de Ravenna,
que serviu de modelo à mesquita de Omar. Compõe-se de uma galeria circular, abóbada em arco de volta perfeita, sustentado por esbeltas pilastras que formam um peristilo interior encerrando o altar. Essas pilastras são ligadas entre si por arcos de ogiva equilateral de rara elegância. Embora a inscrição lhes assinale a data de 1198, são realmente as mais antigas, porque em Portugal, naquele tempo, contavam-se os anos pela era de César, ou era hispânica, e não pela era vulgar. A rotunda existe, pois, desde 1160, e parece-nos provável que seja este o primeiro exemplo da ogiva empregada no Ocidente, pois que já deixamos demonstrado o seu uso corrente na Palestina, donde Gualdim Paz devia ter trazido o plano da capela. Mais adiante veremos que o risco da Igreja da Batalha devia ter a mesma origem. No fim do século XII, os templários haviam conquistado aos mouros toda a região meridional de Portugal, e nela haviam espalhado as suas fortalezas. Pode-se perfeitamente comparar a maneira de ser com a dos cossacos modernos. A cada vitória, os vencedores fortificavam-se fortemente no campo da batalha e avançavam mais um passo em novo terreno. Os mouros, porém, tinham perfeitamente previsto os perigos deste cerco sem tréguas, e o imperador de Marrocos, Yusuf Ab Jaqub, tentou pôr-lhe termo, esmagando os templários de uma só vez. Em 1184, trouxe a Portugal um considerável exército, que veio ser desfeito em pedaços, junto aos muros de Santarém, em 24 de julho. E o próprio imperador foi morrer a Argel, em consequência das feridas que recebera. Seu filho, Yaqub Ab Yusuf, decidiu-se a vingá-lo. Todavia, esses projetos foram por largo tempo adiados, em consequência de uma sublevação geral que rebentou nos seus estados. Foi precisamente nesta ocasião que Dom Sancho, filho e sucessor de Dom Afonso Henriques, tendo penetrado com suas tropas até o coração do Algarve, último refúgio do domínio sarraceno, levou de assalto a fortaleza de Silves, capital daquele país. Infelizmente, coincidia essa vitória com o termo da rebelião em Marrocos. Yaqub, livre de obstáculos, quis tentar um esforço desesperados. Pregou a guerra santa nos seus estados e enviou emissários a todos os chefes muçulmanos da Espanha para se assentar num plano de ataque geral. Voou de boca em boca a notícia dessa formidável invasão. Dom Sancho reuniu todas as tropas que pôde obter em Santarém, persuadido de que todos os esforços do inimigo se concentrariam mais uma vez sobre a conquista desta praça. Os habitantes das cidades e dos campos juntaram apressadamente tudo quanto possuíam de mais precioso e refugiaram-se nos castelos. Em 1190, as hostes marroquinas reforçadas com todos os contingentes recebidos na sua passagem por Sevilha, Granada e Córdoba, dirigiram-se a marchas forçadas sobre o Tejo, que atravessaram em junho, e deixando Santarém à esquerda, foram de improviso apresentar-se em frente do castelo de Tomar, metrópole dos Templários em Portugal. Era bem a essa ordem que visavam as hostilidades do sultão marroquino, sinceramente persuadido de que, uma vez ferido o coração, o resto não oferia resistência. Durante 6 dias consecutivos, tiveram os cavaleiros de repelir assaltos de tropas inteiramente frescas, e a cada momento renovadas. Mas por tal modo se houveram, que os 3 chefes muçulmanos aliados cansaram-se
e levantaram o cerco. Sobre a mesma lápide comemorativa da fundação do castelo de Tomar, de que já nos ocupamos, encontra-se uma segunda inscrição, em caracteres idênticos e por consequência da mesma época, honrando a Batalha dos Templários sobre o rei de Marrocos. Se essa inscrição pudesse ser atribuída ao bravo Gualdim Paz, seríamos induzidos a crer que os portugueses se viram a braços com 400.000 cavaleiros e 500.000 infantes. Ainda que o senhor Vilhena Barbosa, levado por um sentimento que lhe faz honra em extremo, não se inclina geralmente a amesquinhar o heroísmo português daquela época, a cifra de 400.000 cavaleiros afigurou-se-lhe excessivamente exagerada, e opina pelos 40.000, cremos o número ainda em demasia elevado. Os 4 Cs sucessivos, em romanos, que se pretendeu traduzir por 400 em contagem romana, não designam número? São simplesmente siglas abreviativas da palavra quadrilha, isto é, da unidade tática da cavalaria durante a Idade Média. Cada homem de armas ou cavaleiro, quer fosse cristão ou sarraceno, combatia armado de uma lança e revestido de uma armadura defensiva. Era acompanhado de 3 arqueiros a cavalo, sem armadura defensiva, e de um pajem igualmente montado e armado de uma adaga, denominada Misericórdia. Estes 4 cavaleiros constituíam a quadrilha. Ele completava o 5º. Portanto, a tradução correta é: o rei de Marrocos, comandando 4.000 quadrilhas de cavaleiros, por outra, 20.000 homens de cavalaria e 500.000 infantes. Deveria ter suportado enormes dificuldades para o sustentar em Portugal. E é mais que provável que a escassez das forragens lhes causasse tão grande dano como as lâminas de Toledo, brandidas pelos esforçados cavaleiros do templo. Todavia, e não obstante esta inscrição um tanto falaz, a defesa de Tomar não deixa por isso de ser o mais heróico feito de armas dos templários em Portugal. Desnorteado por tão imprevista resistência, o sultão de Marrocos retirou-se a marchas forçadas sobre Sevilha e morreu de pesar antes de haver embarcado para os seus estados. Era o mês de julho que o Mouro devia atribuir principalmente o seu revés. Pretendem alguns que o exército marroquino fora dizimado pelas febres. Mas as doenças não bastam para explicar tudo. Se as forragens se achavam recolhidas nas fortalezas, a cavalaria inimiga não poderia ter encontrado meios de subsistência em terrenos onde as pastagens são raras e secas em tal estação, mesmo junto às margens do rio. Nestas razões, parecem-no mais plausíveis do que as febres do Nabão, às quais os sarracenos deviam estar aclimatados, vindos de um país onde eles reinam com muito maior intensidade. Serviços tais como os prestados pela ordem do templo são sempre retribuídos com a mais negra ingratidão. Desde que não era indispensável, planearam a sua supressão. Em Portugal, como em todos os demais países, a missão dos templários estava concluída. E se alguma outra existia, como é provável, havia o empenho de que eles não pudessem sequer empreendê-la. A devassa, ordenada em Portugal para inquirir dos feitos e proceder dos cavaleiros do templo, foi-lhes, quanto podia ser, favorável.
No infindo rol das testemunhas citadas, nenhuma só os acusou de idolatria ou heresia. Todos os pretendidos ídolos e imagens extraordinárias encontradas nos seus conventos não eram mais eivadas de paganismo do que as gárgulas e grotescos diabólicos das velhas catedrais. Eram simplesmente sinais de reconhecimento. É o rei Dom Dinis, que então ocupava o trono de Portugal, longe de os perseguir, antes seguiu o caminho diverso. Mostrou-se obediente na execução do decreto do Concílio de Viena, que em 1312 suprimiu os cavaleiros do templo. Mas ao passo que lhes intimava a ordem de despirem o hábito, o rei português assinava, isto é, atribuía a todos residência e pensões condignas. O Papa considerava pertença da Santa Sé os bens dos templários. E como tal, fizera doação do castelo de Tomar ao cardeal Bertrando. Dom Dinis objetou, porém, que em Portugal a maioria desses bens eram doações régias, feitas sobre condição expressa de as defenderem contra os mouros ou territórios aos mesmos conquistados, e que, sendo a ordem suprimida, deixava de existir um motivo por que fizera alienar esses bens da coroa, e por consequência, a ela deviam tornar. Como termo de conciliação, propôs Dom Dinis ao Papa reconstituir a ordem do templo nos seus estados de Portugal, sob a forma de uma nova milícia de cavaleiros, que, como a sua irmã anterior, combateria pela defesa da fé, trabalhando para a expulsão dos mouros e para o engrandecimento do reino de Portugal. Porém, sob o título de Ordem de Nosso Senhor Jesus Cristo, e que esta milícia entraria na posse de todos os bens que haviam pertencido aos templários, para cortar de vez todo e qualquer objeção pontifícia. O rei propunha estabelecer a nova ordem na fronteira dos seus estados, ou o mais perto possível das terras dos infiéis. Desde que os novos cavaleiros estivessem à altura de desempenhar tão cabalmente quanto fosse possível as condições da sua instituição, o soberano prometia fazer-lhes a doação do castelo de Castro Marim, excelente ponto fortificado na extremidade do Algarve, em frente à costa de África. Nada havia que objetar a tais proposições, e por conseguinte, por uma bula de 14 de março de 1319, o Papa João XXII instituiu a Ordem de Cavalaria de Nosso Senhor Jesus Cristo em Portugal, diferindo totalmente aos desejos de Dom Dinis. A nova ordem foi inaugurada solenemente por El Rei em maio de 1320 e teve por seu primeiro grão-mestre a Dom Gil Martins, da Ordem Militar de São Bento de Avis, que a governou durante 3 anos. A maioria dos cavaleiros existentes da Ordem do Templo passaram para a Ordem de Cristo, sem mesmo excetuar-se o seu último mestre em Portugal, Dom Vasco Fernandes, que foi feito comendador de Montalvão, e ali faleceu em 1323. Alguns, que por diversos motivos não quiseram entrar na nova milícia, receberam pensões lucrativas. Tal foi a origem dessa nova ordem de cavalaria, que tão glorioso lugar ocupa na história de Portugal. Decorridos que foram 5 anos depois do seu estabelecimento em Castro Marim, Dom Gil Martins publicou as Constituições, porque devia de reger-se a nova milícia. Devia seguir a regra de São Bento, reformada em Cister, e ficar sujeita à visita do abade-geral de Alcobaça, da mesma ordem de Cister, ou de São Bernardo. O hábito primitivo dos Cavaleiros de Cristo era, ao que parece, o mesmo da ordem castelhana de Calatrava,
com escapulário branco. Em 1330, adicionou-se-lhes uma cruz vermelha, e em 1503, no capítulo celebrado em Tomar por el rei Dom Manuel, o hábito recebeu a forma de um manto branco que cobria todo o corpo do cavaleiro, de modo que, para servir-se das mãos, tinha de arregaçá-lo de ambos os lados sobre os braços. No lugar que cobria o peito, do lado esquerdo, colocou-se uma cruz vermelha, de lã, tendo só os comendadores e cavaleiros o direito de a trazer de seda, mas já não era a dos templários, que apresentava a forma chamada grega e cheia. A cruz dos Cavaleiros de Cristo, que tantas vezes aparece representada sobre as janelas de Tomar e da batalha, era o que, em termos de armaria, se chama de cruz vazia de campo. Esta cruz fora primitivamente adotada como emblema pelo conde de Tolosa e de Provença, Raimundo de São Gilles, um dos principais chefes da primeira cruzada, que rejeitou a coroa aceite depois dele por Godofredo de Bouillon. Segundo os heraldistas, era uma figura simbólica da corda das 12 obras, que, segundo o profeta Jeremias, capítulo 11, versículo 21, rodeava cada coluna do templo de Salomão. As guerras dos albingenses, porém, haviam feito desta insígnia uma divisa essencialmente gibelina, e os papas de Avignon igualmente haviam se filiados nessa facção, muito embora fossem de encontro às tradições do papado, pois que o gibelinismo, na sua essência, era o predomínio do Estado sobre a Igreja, manifestado pela adoção da contagem da era de César, em oposição à do nascimento de Cristo. O fundador da nova ordem, Dom Dinis, pretendia, pois, criar uma oposição entre as tendências da milícia nascente e as da antiga. Os mesmos indícios de gibelinismo se notam em todos os monumentos daquela mesma época que teremos de examinar. Diremos mais, para terminar, que a cruz atual da ordem é muito diversa da primitiva. A sua forma é a da cruz latina, isto é, a haste mais extensa que os braços e o topo, de pontas, como a cruz de Jerusalém, e esmaltada em vermelho. Desapareceu nela o esvaziado da cruz de Tolosa, para ser substituído por esmalte branco. A ordem compreendia 6 graus. O primeiro era o de grão-mestre. Seguia-se-lhe o de Dom Prior de Tomar, que exercia o poder temporal do convento e tinha jurisdição espiritual sobre todos os membros da ordem, onde quer que se achassem. Era ele que, por morte do grão-mestre, convocava o capítulo geral para a eleição do sucessor, dirigindo convites, por escrito, a todos os cavaleiros ausentes, e, finalmente, recebia do novo eleito o juramento de fidelidade e obediência ao soberano pontífice. O seu assento no capítulo geral era no extremo do estrado, à mão direita, em uma almofada de veludo. O terceiro grau era o de comendador-mor, ao qual revertia o governo da ordem no caso de enfermidade ou ausência dos 2 superiores e do falecimento do grão-mestre. Tinha assento no extremo do estrado, à parte esquerda, em almofada de veludo. Nos atos solenes, a que assistia o grão-mestre, tinha este o privilégio de fazer marchar na sua frente o comendador-mor, levando no ombro um estoque desembainhado que assegurava pela ponta. Em quarto lugar, vinha o claveiro, ou porta-chaves, quando os freires vinham
viviam em comunidade e era o ecômono, o administrador do convento. Seguia-se-lhe o sacristão, a quem incumbia o cuidar das alfaias sagradas e dos selos nos capítulos da ordem. Por morte do mestre, tinha o estoque, a bandeira e o selo da ordem até nova eleição. Havia finalmente o porta-bandeira, ou alferes-mor da Ordem de Cristo. Era ele quem levava o estandarte na guerra ou nas cerimônias, em que o mestre tomava parte. Esta bandeira era quadrada, branca, tendo ao centro a cruz que acima deixamos descrita. A Ordem de Cristo havia tomado posse de uma posição marítima, e isso anunciava estarem-lhe reservados destinos diversos dos da Ordem do Templo. Esta combatera de frente o islamismo. A sua sucessora era destinada a rodeá-lo, dobrando o cabo da Boa Esperança e indo tomar-lhe a retaguarda. Esta manobra, tão ousada para a época, tinha certamente sido prevista pelos fundadores da nova ordem, como adiante veremos, e faz honra ao gênio dos papas, do mesmo modo que aos reis de Portugal, que tão enérgico e inteligente concurso lhes prestaram. Vasco da Gama vibrou ao islamismo um golpe de que ele jamais se ergueu. Infelizmente, esse golpe foi atenuado pela descoberta da América, que bruscamente desviou do Mediterrâneo as ondas da imigração europeia para levá-las aos Eldorados assinalados no extremo ocidente. Os turcos aproveitaram-se deste abandono para se consolidarem em Constantinopla, onde não os teriam deixado tranquilos se não fora a descoberta do Novo Mundo, e daquela posição deixaram-nos avançar até Viena. Esses triunfos passageiros não têm compensado para o islamismo a destruição do Império Mongol e o aniquilamento de todos os vassalos que deles dependiam, a invasão de todas as costas de África pelas nações cristãs e a exclusão do elemento muçulmano nas terras descobertas na Austrália e na América. Tais têm sido as consequências da missão empreendida pela Ordem de Cristo. A estreia, no entanto, não foi das mais felizes. Os Cavaleiros de Cristo tiveram de repelir 2 ataques de El-Rei de Castela contra Castro Marim, na guerra em que se empenhou este soberano e seu sogro, Dom Afonso IV, rei de Portugal, motivada pelos desvarios que Dona Maria, filha deste último, imputava a seu marido. A Ordem de Cristo aproveitou-se do ensejo para solicitar a sua reinstalação no Castelo de Tomar, que ficava muito mais central e era melhor fortificado. Tal pedido, porém, foi indeferido, ou fosse porque as recordações da Ordem do Templo se conservassem ainda muito vivas, ou porque houve já o firme desígnio de lançar os novos cavaleiros no caminho das grandes expedições marítimas. Depois de haverem finalmente terminado a sua funesta contenda, os reis de Portugal e de Castela uniram-se para tentarem um ousado esforço contra o inimigo hereditário, que ocupava ainda a Andaluzia. Deram batalha aos mouros, junto ao Rio Salado, entre Sevilha e Granada. E nesta ocasião, distinguiram-se os Cavaleiros de Cristo, sob o comando do seu grão-mestre Dom Estevão Gonçalves Leitão. 28 de outubro de 1340. Esta vitória não contribuiu pouco para os estabelecer de novo em Tomar numa época que não poderemos bem precisar, mas que não anda muito longe de 1356. O que é certo é que o grão-mestre, Dom Nuno Rodrigues, ali celebrou o 4º capítulo geral da ordem. Era chegado o momento em que todas as instituições de cavalaria, que na sua origem tinham sido outras tantas comunidades independentes, começavam a degenerar.
para se transformarem em meras dependências da corte. Por morte de Dom Nuno Rodrigues, a Ordem de Cristo teve por grão-mestre uma criança de 12 anos que não possuía outro mérito, senão o de ser filho de Dona Maria Teles de Menezes, irmã da rainha Dona Leonor. Bonifácio IX, que então ocupava o trono pontifício, desaprovou a eleição, mas o rei Dom Fernando, instigado por sua mulher, tanto instou que conseguiu fazer ratificar essa escolha, suprimindo na menoridade o grão-mestre por uma comissão especial. Suprindo na menoridade o grão-mestre por uma comissão especial. Era, sem dúvida alguma, um deplorável precedente. No entanto, não produziu imediatamente as tristes consequências que era lícito conjeturar, porque Dom Lopo Dias de Souza, que tomou posse do grão-mestrado na idade de 25 anos, se mostrou à altura do importante cargo a que o indesculpável favor o havia elevado, quase desde o berço. A morte de el-rei Dom Fernando dividiu os conselhos da nação na escolha do sucessor à coroa, visto que o monarca não deixou filho varão. O Partido Popular agrupou-se em torno de seu irmão natural, Dom João, mestre de Avis. O Partido Aristocrático era por Dom João, rei de Castela, que aspirava a cingir a coroa de seu sogro. Dom Lopo não hesitou. Com alguns dos seus cavaleiros, tomou o partido do pretendente nacional e tentou subtrair Torres Novas aos partidários de Castela. Mas, sendo resumidas as forças de que dispunha, deixou-se aprisionar com a sua pequena hoste. O exemplo nem por isso deixou de frutificar. O comendador-mor da ordem, à testa dos seus cavaleiros, tomou parte muito importante na célebre batalha de Aljubarrota. Essa vitória libertou Dom Lopo, preso em Santarém, e deste primeiro revés veio ele a tirar gloriosa desforra, 20 anos mais tarde, sendo o primeiro a arvorar o pendão europeu na costa setentrional da África. Coube a este herói a glória insigne de tomar Celta em 1415. É a partir deste momento que se define claramente a missão da Ordem de Cristo. Dom Lopo foi substituído pelo infante Dom Henrique, duque de Viseu. Não tendo querido sujeitar-se aos votos de profissão, este príncipe não usou o título de mestre e obteve da corte pontifícia ser confirmado no governo da Ordem de Cristo, na qualidade de governador e administrador, em 1418. Essa distinção, porém, não representava, como para o seu glorioso predecessor, um crédito aberto a futuras virtudes. Era, sim, uma recompensa que galhardoava a brilhante cooperação por ele prestada ao cerco e tomada de Celta. A partir deste momento, não teve o infante outras preocupações que não fossem os profundos estudos astronômicos e geográficos que prepararam as descobertas dos navegadores portugueses. É a ele que se deve a invenção das cartas planas. Depois de haver consideravelmente embelezado a residência de Tomar, abandonou-a pelo promontório açoitado das vagas oceanas, onde fez construir a vila de Sagres. Ali, o infante criou escolas de matemáticas, de cosmografia e de navegação. Ali fundou estaleiros de construções navais e, pelas suas liberalidades principescas, atraiu àquele centro quantos podiam coadjuvar os seus úteis projetos. O infante Dom Henrique é um dos benfeitores da civilização ocidental, a quem a Europa inteira deveria erguer uma estátua, à custa de todas as nações.
Foi das escolas de Sagres que saíram os Vascos da Gama, os Magalhães, os Bartolomeu Dias, os Cabrais e tantos outros. Quando Dom Henrique viu que os seus esforços começavam a produzir o fruto que esperava, inaugurou então a série de descobertas que haviam de ilustrar o seu país e centuplicar a superfície ocupada pela raça portuguesa. Essas empresas épicas encontraram um cantor digno delas, e nenhum título de epopeia é mais justo e mais digno do que o dos Lusíadas. Não é a esta ocasião para transcrever o poema de Camões. Limitar-nos-emos a fazer notar que a maior parte destes nautas audaciosos, que se aventuraram em todas as direções, através do oceano, pertenciam à Ordem de Cristo, e era a sua gloriosa bandeira que eles iam plantar em tantas regiões desconhecidas. Citaremos unicamente os principais: a Madeira, os Açores, o Cabo da Boa Esperança, as Índias Orientais e o Brasil. O infante Dom Henrique reuniu em Tomar o 5º capítulo da Ordem de Cristo e morreu em 1460, legando por forma idêntica o governo da ordem a seu sobrinho e herdeiro, o infante Dom Fernando, filho de el-rei Dom Duarte e pai de el-rei Dom Manuel. Este legou o cargo a seu filho Dom João, ainda no berço. A mãe deste, Dona Beatriz, alcançou do Papa a faculdade de governar a ordem em seu nome durante a menoridade do filho. A sucessão dos Templários tinha, pois, caído em posse feminina. Não obstante os talentos dos príncipes do ramo de Avis, que nela se sucediam como num cargo da coroa, esta espécie de usurpação foi o prenúncio de uma decadência próxima e irremediável para a ordem. Dom Manuel, quando subiu ao trono dos seus maiores, não renunciou ao título de grão-mestre da Ordem de Cristo, que conservou durante os 37 anos do seu reinado. Reuniu os capítulos de 1492 e 1503. Embelezou muito o convento de Tomar, adicionando à velha rotunda de Gualdim Paz a sua igreja de estilo gótico florido, que ainda existe. E naquela cidade fundou um grande número de igrejas. Faleceu em 1521, legando a coroa de rei e o grão-mestrado de Cristo a seu filho Dom João III, que houve por bem converter em frades reclusos os sucessores dos Templários, sujeitando-os à clausura e regulamentação monástica. Uma bula do Papa Júlio III confirmou esta inepta reforma, que esteve a ponto de custar a Portugal a sua independência. Eram definitivamente reunidos à coroa os grão-mestrados das 3 ordens militares de Portugal e conferidos de direito a todo o soberano, sem distinção de sexo. O grão-prior de Tomar assumiu a dignidade de bispo. A poderosa Cruz Vermelha converteu-se mais tarde em condecoração civil. Aqueles a quem era conferida pelo soberano faziam um ato de profissão em uma das igrejas da ordem, mas sem proferirem votos que restringissem a sua liberdade e sem residirem no convento. Estes cavaleiros seculares mantiveram durante algum tempo ainda o privilégio da Cruz Vermelha. Porém, quando Filipe II de Castela empolgou a coroa de Portugal em 1581, via-se claramente que a Ordem de Cristo não passava de uma confraria fradesca. Foi propriamente o Castelo de Tomar que Filipe II escolheu para lhe fazer reconhecer os seus direitos à coroa portuguesa e celebrar a reunião dos 3 estados, cujo voto decisivo havia de ser apoiado pelo Duque de Alba
à frente das tropas castelhanas. Todos os que tivessem visto o local, onde se reuniram os delegados da nobreza, do clero e do povo, ficarão convencidos de que não era a amplidão daquelas salas que podia ter movido o rei castelhano a conceder-lhes este funesto galardão, como muito judiciosamente observa o senhor Vilhena Barbosa. O mosteiro de Alcobaça tinha toda a espécie de direitos à preferência real. Mas Filipe II não ignorava que o verdadeiro coração de Portugal era a Ordem de Cristo. E esse coração recebera de Dom João III o derradeiro golpe. Se um outro Dom Lopo estivesse à testa dessa ordem, se essa instituição houvesse conservado os seus quadros de guerra, o espanhol teria sido recebido como outrora em Castro Marim. Um outro mestre de avis teria erguido o pendão nacional, e Portugal não teria sofrido o degradante cativeiro, cujos efeitos ainda hoje se fazem sentir. No entanto, muitos e nobres corações pulsavam ainda sob o alvo manto dos Cavaleiros de Cristo, mas a organização militar da ordem jazia para sempre aniquilada. Os quadros não existiam, e os cavaleiros não sabiam em volta de quem se agruparem. Filipe II modificou os estatutos da ordem, conforme a pretensão dos freires que habitavam o convento de Tomar. E ali iniciou os fundamentos de duas grandiosas construções, o aqueduto e o claustro, chamado dos Filipes. Filipe III, filho deste monarca, ali celebrou o 11º capítulo da ordem, em 1619, e Filipe IV levou a cabo os trabalhos começados por Filipe II. A Ordem de Cristo teve suntuosa sepultura. Tão bem sepultada se quedou, que ninguém dela ouviu falar durante o longo período da Guerra da Independência, que absorveu todo o reinado de Dom João IV e uma grande parte do seu filho Dom Afonso VI. A dinastia de Bragança não logrou fazer-se reconhecer pela Cúria Romana, senão em 1668, de forma que, durante todo este intervalo, estiveram em vacância as sedes eclesiásticas. Esta dinastia não pensou em erguer a Ordem de Cristo como instituição militar, e mesmo seria baldada a tentativa. Os bons tempos da cavalaria eram passados e extintos. A reforma protestante fizera prevalecer as doutrinas gibelinas, mesmo nos países onde ela não fora abraçada. O papado deixara de ser o coração do mundo cristão. Não era ele já quem guiava os destinos da civilização moderna e a impedia de sucumbir aos golpes do islamismo. Não era já o prestígio de Roma quem tomava sob a sua égide essa mesma civilização e se servia de Portugal para envolver o islamismo e vibrar-lhe o golpe mortal nas Índias. O derradeiro serviço histórico de grande monta que o poder papalino havia prestado fora aproveitar-se da influência que ainda exercia sobre a Polônia para lançar João Sobieski sobre os turcos que sitiavam Viena e libertar essa barreira do Ocidente, que o protestantismo não sabia ou não queria defender. É para notar, efetivamente, que ao passo que a raça latina, sob a direção dos papas, tão maravilhosamente desempenhava o seu papel na grande luta com o islamismo, a raça germânica, desunida e entorpecida, deixara tomar Constantinopla e teria igualmente assistido impassível à conquista de Viena. Qual seria a causa da decadência, da preponderância pontifícia, que começa a fazer-se notar a partir da Reforma e tem continuado sempre em aumento? É que o Papa não passava de ser um desses pobres príncipes
que haviam compartilhado entre si as florescentes repúblicas italianas enriquecidas pelas cruzadas. E este príncipe era apenas primus inter pares. Triunfava já por toda parte a doutrina ghibellina, resumida no famoso dito de Voltaire: o Papa é um homem qualquer. Tal foi a política de Filipe II e de seus sucessores. Para melhor submeter os índios da América, era proibido àqueles que os exploravam sem compaixão entreter quaisquer relações com a corte de Roma. A intervenção pontifícia era apenas tolerada com a clausura de que se tornaria cúmplice do absolutismo ghibellino. Todas as ordens de cavalaria eram necessariamente guelfas, mas a do templo, especialmente, era-o até a medula dos ossos. Utilizava-se esta do prestígio da Igreja, não somente para manter as suas próprias liberdades contra as invasões sempre crescentes do poder real, mas ainda para proteger as dos inúmeros clientes e vassalos que a ela se haviam acolhido. Foi esta a única causa da sua queda, que marcou a decadência de toda a sociedade latina. A missão das cruzadas, tão brilhantemente continuada pelos Cavaleiros de Cristo, não pertencia a um homem só. Era a de uma raça inteira, operando em plena liberdade, e não reconhecendo outra autoridade superior à de Deus. A destruição da ordem do templo foi o primeiro ato de cumplicidade do pontificado com o absolutismo bizantino propagado pelos juristas da Itália. O monarca ghibellino não ousou fazer subir Clemente V à mesma fogueira de Jacques de Molay, mas conservou o prisioneiro em Avignon, e o papado não mais se ergueu dos golpes que lhe haviam vibrado. Carlos V fez saquear Roma pelo condestável de Bourbon. Seu filho, mais hipócrita e mais cauteloso, fez da Igreja Católica o mesmo que Pedro, o Grande, havia de fazer mais tarde da Igreja Ortodoxa, isto é, um simples instrumento de servidão. Na Península Ibérica, como nas pequenas monarquias italianas, o padre transformou-se em carcereiro de consciências e em fornecedor de carrascos da Inquisição. Ora, essa mesma Inquisição, que se apresentava com o fim ostensivo de zelar pela pureza da fé, não passava de um instrumento político inteiramente à disposição dos soberanos da raça espanhola, que se serviam dela para lançar à conta da religião as suas vinganças públicas e particulares. A raça francesa foi a única que repeliu obstinadamente essa tirania oculta e hipócrita. No entanto, não pôde subtrair-se às influências deletérias do absolutismo ghibellino, pois perdera esta nobre iniciativa individual que havia produzido o movimento das cruzadas. A aplicação na América das nefastas doutrinas do absolutismo hipócrita de Filipe II esterilizou nas mãos da raça ibérica a conquista das mais belas regiões do Novo Mundo. Na crença firme de que eram inesgotáveis as suas minas de ouro, essa raça desabituou-se do trabalho e mergulhou numa letargia que durou mais de 2 séculos. Somente despertou desse sono profundo quando viu os franceses saquear-lhes as suas igrejas e os seus túmulos, como já haviam saqueado os seus próprios reis em São Dinês. O despertar foi cruel, mas salutar. Desde essa época, a raça portuguesa e a raça espanhola têm aumentado mais do triplo da América e ter-se-ão duplicado em menos de 1 século. Graças à ordem de Cristo, que tão possantemente contribuiu para a descoberta do Novo Mundo, nenhum futuro se antolha mais brilhante do que o seu.
Fim do artigo escrito pelo brasileiro Visconde de Condeixa acerca da origem da Ordem de Cristo e a tragédia que aconteceu a essa ordem. E a partir do momento da tragédia que acontece a essa ordem, igual tragédia se abate sobre Portugal e se abate sobre a cristandade. Porque a única ordem que defendia a cristandade das investidas do Islã e dos turcos era exatamente a Ordem do Templo e a sua sucedânea, a Ordem de Cristo. O rei Dom João II, de Portugal, quando assassina o grão-mestre da Ordem, é o marco do início da decadência. O rei Dom João III, quando reforma a Ordem e manda o Frei Antônio de Lisboa destruir a Ordem, reformar a Ordem e colocar os seus monges em clausura, é este rei que praticamente convoca o Concílio de Trento, Dom João III, praticamente financia o Concílio de Trento e praticamente financia a Companhia Jesuítica, que é de saída anti-templária. Os jesuítas tentam apropriar-se de todo o projeto templário. E é para esta ordem, a Companhia de Jesus, que Dom João III entrega o Brasil. Portanto, a história da Ordem de Cristo merece ser conhecida, entre outros, porque, como nós vimos, pelo texto do Visconde de Condeixa, a secular defesa de Portugal da cristandade e, sobretudo, das investidas do Islã. De modo que, quando a Espanha, através de inúmeras traições, investe contra Portugal para destruir a Ordem do Templo e depois a Ordem de Cristo, as razões profundas dessa investida dentre elas existe a iniciativa célebre da Espanha de destruir Portugal e a defesa de Portugal diante da cristandade. E nesse aspecto os espanhóis são bem-sucedidos. Durante o tempo em que o Brasil esteve sob o domínio dos Filipes, a Espanha deixou dívidas homéricas para o Brasil, para Portugal. E depois, em 1640, quando os espanhóis são defenestrados do poder e a coroa volta para Portugal, Portugal tem em mãos uma dívida gigante que a Espanha havia feita com o mundo inteiro, notadamente com a Inglaterra. Isso obriga Portugal a pagar juros e somas altíssimas e fabulosas para a Inglaterra.
E o dinheiro é tamanho. É tanta dívida que a Espanha deixou, que este dinheiro ajuda, tempos depois, a Inglaterra a fazer a Revolução Industrial, com os impostos do Brasil. E recaiu sobre Portugal essa desgraça da dívida. Mas essa dívida não é portuguesa, é espanhola. Quando os Braganças assumem, como lembra bem o Visconde de Condeixa, a dinastia dos Bragança nunca fez o menor esforço em reabilitar a Ordem de Cristo. Portanto, nunca foi preocupação da dinastia dos Bragança o combate ao Islã, nem tampouco a salvaguarda da cristandade. É curioso. É realmente curioso que o Brasil, e hoje o mundo, sofrendo as investidas do Islã, a história de Portugal e a história da Ordem de Cristo serem assuntos e temas completamente desconhecidos dos brasileiros. Como lembra bem o Visconde de Condeixa, se a Ordem estivesse viva e ativa, se o plano da Ordem não tivesse sido sabotado, e nunca foi o plano da Ordem os descobrimentos marítimos como eles vieram a se concretizar, mas sim a reconquista de Jerusalém, a história da cristandade teria sido bem diferente. E quem sabe, nunca tivesse havido a reforma. Portanto, Dom João III, embora tenha sido considerado um rei muito piedoso, é um rei que certamente contribui para uma desgraça que se abate sobre a cristandade. E embora os seus esforços para a elaboração do Concílio de Trento, para reformar a Igreja, de lá para cá, o Visconde de Condeixa tem absoluta razão. É um declínio só. E todas essas coisas adquirem um outro valor quando nós, de fato, conhecemos a fundo, bem a fundo, o que foi Portugal. E o que foi a Ordem dos Templários de Portugal. E o que foi a Ordem de Cristo de Portugal. Na defesa da cristandade e de toda a cultura cristã e ocidental. É lamentável que a Ordem tenha sido extinta. É lamentável e trágico que a única instituição internacional que combatia o Islã tenha sido perseguida e que os seus projetos tenham sido adulterados. Mas segundo a profética portuguesa, Cristo há de botar os olhos uma segunda vez, depois da 16ª geração, para Portugal.
após o período do interregno. Quiçá um novo mundo de fato possa surgir e possa Portugal, unido ao Brasil, desempenharem um papel diferente. Mas isso certamente nos escapa. Os planos de Deus. Enquanto isso, ficamos nós neste mundo a fazer o melhor que podemos, o que somos e o que queremos ser. Se nós já pudermos trabalhar para não continuar destruindo a cristandade, nem a cultura ocidental, certamente já estaremos dando um grande contributo nesse sentido. Muito bem, nós vamos ficando por aqui e até a semana que vem. Fiquem em seguida com a nossa programação da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. Um abraço. Até nosso próximo programa.